Vamos vamos estar orando primeiro, depois a gente vai ler em Josué 24, Isso. do 14 ao 18, né? Boa noite, irmão, graça e paz. Vamos orar para iniciar mais um culto. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Deus, aqui na Tua presença, Senhor. Deus, que seja mais uma noite, Deus, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai. Renova nossas forças, Senhor. Protege todos que estão aqui e aqueles que estão a caminho também, Senhor. Nos dá força. Também te peço, Pai, abençoa a vida do pastor, que logo vai estar trazendo a palavra, Deus. Que o Senhor possa estar dando sabedoria a ele. E que possamos sair daqui, Deus, cheio da Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Josué 24, do 14 a 18. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa servimos ao Senhor. Giovana vai 16 e 17, né? Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andemos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Esse versículo 15, né? Que todos nós falamos e queremos estar sempre falando fala sobre a nossa família, né? Para que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O grupo de louvor está com oportunidade. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Por favor.
Som. Oh Deus, como eu te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo isso, pela minha família, pela essa família Betânia aqui. Glória a Deus, Senhor, que Deus continue abençoando essa família. Te agradeço todos os dias, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer em nossas vidas. Amém? Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, meu Deus. Eu convido o grupo de louvor novamente para o dízimos e as ofertas. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Som. Está orando pelos dízimos e as ofertas. Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada
participante aqui, Deus, da casa do Senhor, por cada um, Deus, que está aqui presente na sua casa, por cada um que não pôde vir na sua casa, mas que está na presença do Senhor do mesmo jeito, Pai. Que Deus assim esteja capacitando cada um de nós, Pai, nos dando assim a vontade, Deus, o desejo, Pai, de estar dizimando na casa do Senhor, que às vezes a gente até, muitas das vezes as pessoas têm vontade, mas não têm o dinheiro, às vezes a pessoa tem o dinheiro e às vezes não tem vontade de dizimar na casa do Senhor, mas que esse desejo, como a gente possa estar pedindo a Deus, que se a gente não tiver com esse desejo, que a gente esteja pedindo a Deus para que a gente venha assim estar dizimando na casa do Senhor, porque quando a gente tem, podemos cooperar com a obra do Senhor, podemos estar ajudando na casa do Senhor, e muitas vezes a gente não tem e quer dizimar, Pai. Que Deus também esteja assim abrindo portas de trabalho para as pessoas, de que a gente, emprego não tem muito, mas trabalho a gente sabe que tem, né, uma diária ali, outra diária amanhã, mas Deus não deixa ninguém desamparado. Assim eu agradeço a Deus por tudo isso, Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus assim, Pai, continue nos abençoando, nos fortalecendo no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Pastor João está com a oportunidade. Que o Senhor Deus continue sendo honrado, glorificado e exaltado na vida de cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Amém? Louvamos ao Senhor por mais um culto de doutrina e de oração. Que o Senhor prepare os nossos corações com o espírito e o desejo de receber a palavra rema, a palavra do coração de Deus para os nossos corações, que ela venha edificar as nossas vidas, edificar-nos, transformar-nos e nos aproximar cada vez mais de Deus, aprendendo dos seus preceitos e dos seus ensinamentos para as nossas vidas. Irmãos, nós estamos no mês da família e esse mês vamos estar falando, né, sobre a família no culto das quartas, domingo pela manhã e domingo à noite. Então estamos falando sobre a família. E hoje vamos estar falando sobre o tema como ter uma família restaurada, à luz de Lucas capítulo 7. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Não vamos deixar de folhear as nossas Bíblias para a gente não esquecer aí os livros, né, da Bíblia, os capítulos. Lucas 7, de 11 a 17. Quem puder se colocar em pé, eu faço essa leitura, os irmãos acompanharão em suas Bíblias ou aí no telão. Lucas 7, 11 a 17 diz assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo.
esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Eu mesmo, Deus, aplica a leitura da sua palavra em cada um dos nossos corações. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por este culto, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado pelas lutas, mas também os livramentos. Obrigado a Deus por estarmos na tua presença para aprender da tua palavra, para te adorar, para glorificar. E pedimos uma bênção, ó Deus, especial para essa mensagem. O Senhor prepara os nossos corações, estamos no mês da família, estamos, ó Deus, aprendendo sobre a família e também, ó Deus, suplicando e buscando do Senhor como restaurar a família, porque a família é a instituição divina. O Senhor tem propósito, ó Deus, para a família pelo qual o Senhor criou. E por isso, ó Deus, a tua palavra nos instrui, nos ensina. E às vezes, ó Deus, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, às vezes esquecemos, ó Deus, que a família é o projeto do Senhor. E o propósito, ó Deus, é criar um reino, de pessoas que te louvem, que te honrem e que possa, ó Deus, cumprir o teu propósito. E a família tem esse papel de plantar o reino do Senhor aqui na terra para povoar o céu. Por isso, prepara a tua igreja, o teu povo e famílias fortes, ó Deus. Teremos igreja forte e sociedade forte. Por isso, fala aos nossos corações e abençoa as nossas famílias, restaura as nossas famílias, restaura os relacionamentos, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Como ter uma família restaurada? Qual é, irmãos, o propósito de Deus para a família? É ver a família restaurada. O propósito de Deus para a família é ver a família restaurada. Cada vez que Deus manda a gente obedecer e a gente não obedece, a gente se endurece. A gente endurece o coração. E qual é o resultado prático disso? Que quando a gente agora vai ouvir uma outra mensagem, a gente não quer ouvir mais qualquer pessoa. A gente quer escolher agora quem a gente quer ouvir. É que da próxima vez, você quer escolher a quem vai escutar. Se um determinado culto da igreja é fulano de tal que vai pregar, que vai trazer a palavra, você acha que ele não tem nada para ensinar para você, não tem nada para lhe dizer. Por quê? Porque você já se acha no nível, né, numa posição de selecionar quem você vai ouvir ou não. Mas quem fala com a gente é o Espírito Santo de Deus. Mas por que é que isso acontece, irmãos? Porque Deus mandou você fazer e você não fez. E quando a gente passa a ser obediente, a gente se torna ensinável. Quando a gente obedece, então a gente passa a ensinável e a gente entende quando alguém está falando ali se é de Deus ou não. Não escolhe a pessoa, mas entende que Deus pode usar quem Ele quiser para falar com a gente. Então o Senhor pode falar comigo através de qualquer pessoa. Então abra os olhos. Olha o que Provérbios, nós já aprendemos aqui, né? Quando estudamos Provérbios capítulo 1, o versículo 20 e o 21 diz assim: a sabedoria está em todo lugar. Olha o que diz: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto do muro clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então ele diz, a sabedoria está em todo o lugar e em todo momento e em todas as pessoas que buscam a sabedoria de Deus. E se buscar a sabedoria de Deus, Deus vai conduzir. O que é sabedoria? O conhecimento de Deus em prática. Então a sabedoria é a pessoa buscar de Deus como então ela cumprir aquele propósito, aquele plano que Deus delegou a ela naquele momento. Então você tem que entender que a pessoa está sendo usada por Deus. Tanto a pessoa tem que buscar de Deus a direção para transmitir o que Deus quer, como a pessoa que vai ouvir tem que entender que a voz é da pessoa, mas a palavra é de Deus. Ela está usando a palavra de Deus para edificar e trazer algo para a nossa vida. Então, se você não decidiu obedecer, você está atrasado. E você precisa decidir obedecer.
praticar. Então, hoje eu quero começar pelo texto que nós lemos. Então, alguns textos da Bíblia, irmãos, só estão, algumas passagens só estão aí em Lucas. A parábola do filho pródigo mesmo, você só vai encontrar em Lucas. A parábola da moeda que se perdeu, a oração do fariseu, do publicano, que subiram para adorar, a história de Zaqueu, então você só vai encontrar aí em Lucas. E essa história também, dessa mulher de Naim, a gente não sabe o nome dela, ela era de Naim, Naim é uma cidade, viu? Aí muitos dizem, a mulher lá de Naim, a mãe da, o filho de Naim, não é. Ela era de Naim, não sabemos o nome dela, viu? Naim é a cidade. Então, é uma história, irmãos, que me emociona muito. Porque Jesus foi nessa cidade exatamente para restaurar esta família. Para tratar com esta família e trazer de volta o filho, a mãe, a devolver aquilo que havia se perdido para a mãe, que foi o filho, que já estava morto, já estava indo ser, estava sendo velado, já ia enterrar o menino. Então, porque as famílias, meus irmãos, são variadas, Não há famílias perfeitas, já tenho falado isso aqui para os irmãos, E não há famílias ideais, padrão, não é família, que padrão ali, não. Padrão é a palavra de Deus, é buscar de Deus como você se relacionar, como você resolver as crises e as questões do relacionamento. Então, o que Deus mandou é que cada homem tenha sua mulher e que cada mulher tenha o seu marido. Agora, a Bíblia, você encontra cada família. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu leio na Bíblia e eu só encontro na Bíblia famílias complicadas. A família de Adão era complicada, a família de Noé era complicada, a família de Isaac era complicada, a família de Jacó também era complicada, a família de Moisés também era complicada. O sacerdote Eli foi um homem de Deus, mas teve filhos perversos que ele não repreendeu. Mas Samuel era um homem de Deus e teve também filhos que ele repreendeu, mas os filhos eram complicados. Então, há famílias também de solteiros na Bíblia, 3 solteiros na Bíblia, provavelmente, Marta, Maria e Lázaro, e que moravam juntos, que também tiveram suas complicações. Então, e é uma família. Existe família que o pai morreu e ficaram a viúva e 4 órfãos, e é uma família. Há famílias em que os 2 filhos não casaram e ficaram cuidando da mãe idosa, é uma família. Há famílias misturadas também. O viúvo já tinha 2 filhos, casou com outra mulher que também tinha 2 filhos, e aí misturou, 2 filhos dela, 2 filhos dele. E aí, depois tiveram filhos dos 2, e aí eram irmãos, parte de pai, parte de mãe, a parte, então famílias misturadas, mas é família. Famílias são complexas, por isso é que a gente precisa da graça do Senhor para vencer, senão a gente não vence. Senão a gente não dá conta. Entenderam? Por que a gente precisa da direção da palavra de Deus, dos conceitos de Deus para a família, o propósito de Deus para a família? Aí a gente vai entender. Se a gente só relacionar e direcionar a nossa família e levar a nossa família só com o nosso conceito que nós casamos, casou por causa da beleza, casou para sair do casa dos pais, casou para se livrar, casou para ser feliz, ou casou para fazer a outra feliz, casou para resolver problema, ou casou porque o outro tinha dinheiro, casou por causa da beleza. Então, essas coisas não resolvem as complicações e as crises do casamento. Então, por isso que você tem que entender qual é o propósito. E aí, quando você entende o propósito, que é para transformar vidas, que é para o Deus ser glorificado, então você vai entender e aí você vai compreender
a natureza do outro. Você vai compreender que você é um auxiliador ali, que você é alguém para ser uma bênção na vida daquela pessoa, para ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Por isso que eu sempre falo, você tem o cônjuge que você precisa. O que falta no outro, completa em você. O que completa em você, falta no outro, você completa. Então, é por isso que a gente sempre questiona, né? Como é que pode duas pessoas completamente diferentes, né, se casarem? Às vezes tem uma coisa ou outra, né, ali parecida, mas na maioria são completamente diferentes. E você já percebeu que exatamente aquilo que às vezes você não gosta é o que aquela pessoa faz? E aí você já percebeu que é exatamente para moldar um pouco você, né, para que você tenha um certo controle na sua natureza, nas suas atitudes, e aí você passa a ver aquela situação de maneira mais controlada. Por quê? Porque você fez uma aliança, um pacto, e você tem que cumprir esse pacto. Então, por causa dessa aliança e por causa da palavra de Deus, você então não desiste e você busca então de Deus como não desistir. E aí entra a questão do amor. O que é o amor? É não desistir daquela pessoa, mesmo que ela não mereça. Isso é o amor incondicional do Senhor. Então, outra coisa que me impressiona, irmãos, é que Jesus fala para aquela mulher não chorar. Então, mas por quê? O filho daquela mulher morre, e aí então, essa é uma família que o Senhor resolveu restaurar. E esse texto, ele me emociona e me impressiona, porque Jesus só vai lá por causa dessa família. Não tem outra notícia, irmãos, que ele fez lá em Naim. Só exatamente essa restauração dessa família. Você não tem outra história. Naim, a não ser consertar essa família e devolver esse filho à mãe. Tem muita gente, irmãos, que precisa ser devolvido ao seu marido. Muitas esposas precisam ser devolvidas ao seu marido, mesmo estando juntos. Por quê? Porque muitas vezes estão juntos, mas estão intrigados. Mas tem alguma coisa que tem separado, que tem perdido a consideração, o amor. Tem marido que precisa ser devolvido para sua mulher. Tem filhos aqui que estão dentro da sua casa, mas não se relacionam com seus filhos como deveriam, como a palavra de Deus manda, com respeito, com amor, com obediência. Deus precisa devolver para você. Não, tem muitos filhos que Deus precisa devolver, que está afastado, que está com o coração distante, que é filho rebelde, que não tem mais sentimento pelos pais e que precisa ser devolvido. Precisa devolver para você, talvez seu genro, que está intrigado aí, alguma questão aí. Ele pegou a Coca-Cola na geladeira sem lhe falar, e aí você se chateou, e aí ele nunca mais entrou na sua casa. Precisa ser devolvido, Seus primos aí, intriga, um brigou com o outro aí. Então você não se relaciona, mas Deus precisa dar de volta a você. Outra coisa, irmãos, que me impressiona, é que Jesus fala para essa mulher não chorar. Agora imagine, essa mulher está indo enterrar o seu filho, e Jesus diz para ela, não chore, mulher. Aí é como se essa mulher olhasse para Jesus e diz, eu estou enterrando meu filho, como é que eu não vou chorar? O Senhor chorou e eu não posso chorar? O Senhor chorou lá quando Lázaro morreu, só passou um dia, dois lá, um minuto, dois lá chorando, e eu não posso chorar? Então imagine aí. Tenso, Tenso. Então tem coisas que para a gente não vai entender, que o Senhor está falando com a gente diz, mas Senhor, eu tenho que fazer isso, Senhor, eu tenho que tomar essa atitude, Senhor, eu tenho que agir assim, o Senhor está dizendo, é isso aí que vai resolver. Então outra coisa, a cultura daquela época, ninguém podia tocar no morto. Ninguém enterra o defunto dentro da vila ou dentro da cidade. As vilas eram cercadas, naquele tempo. E dentro era considerado imundo. Então,
a pessoa que morreu era considerada imunda. Então, não poder, os irmãos perceberem, em Israel, o cemitério é fora da cidade, né? Não era dentro dos muros, porque eles se consideravam imundo e porque naquela época também não podia tocar. Mas imaginem vocês, e diz então que Jesus toca no esfinge, né? No caixão, e o que é que acontece? Então, Jesus, quando toca no morto, o morto se torna limpo. E Jesus não se torna sujo porque tocou no caixão. Ele limpa, né, aquele que ele toca. Então essa é a diferença do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que fez a diferença na vida, né, daquela mulher e naquela situação. E quando Jesus faz isso, então diz que as pessoas ali ficaram pasmadas, né, ficaram entusiasmadas e disse: veio um profeta entre nós, porque Jesus então cura aquele menino. Então, o primeiro impacto é esse, irmãos. Toda família enfrenta sofrimento. Não tem uma família que não sofra. E Deus não nos chamou para comparar sofrimento. Tem gente que, quando o outro está sofrendo, ele diz assim: é porque você não sabe o que eu estou sofrendo. Você não sabe o que é que eu estou passando. Quem sofre sou eu, né? Eu é que sofro. Você precisa ver. Isso aí que você está passando é fichinha, né? Coisa pouca. Então, só que Deus não nos chamou para comparar, irmão, sofrimento. Porque cada um, diz a Bíblia, sabe a sua dor, sabe o que sofre. Cada um é que sabe o que está passando. Por isso que o luto é uma dor muito solitária. Por isso que às vezes quando você vai num velório, né, a gente quando vai num velório, então a melhor coisa é você dar o seu ombro ali para a pessoa, estar junto dela ali, porque né, nesse momento você não sabe o que falar, você não sabe a dor que aquela pessoa está sentindo. Porque só sabe a dor do luto quem passa, né, a dor da perda, e cada um tem sua estrutura. Cada um tem sua forma de lidar com a dor e o sofrimento. E às vezes você diz: eu sei o que você está passando. Você não sabe, porque você lida de uma forma, a pessoa lida de outra. Eu não sou, né, eu não sou assim sentimental, eu não choro muito em velório. Mas sinto, mas tenho sentimento, a minha dor é interna. Mas tem pessoas que expressam como chorando, né, e ali, e falando, é a maneira dela expressar. Por quê? Porque ela não consegue guardar, porque senão explode. Né? Então, cada pessoa tem uma maneira diferente. Então, não subestime, não critique a dor do outro. Não é nada, isso é fingimento, não é nada, é pouco o que ela está passando. Não. Tenha sensibilidade, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Só ela sabe o que ela está passando. Se ela está dizendo que está sofrendo, ela está sofrendo. Se ela está dizendo que está triste, ela está triste. Então vamos respeitar. Isso é espírito cristão, isso é o que o Senhor ensina para cada um de nós. Cada um sabe o que é que está passando. Então, cada um sofre de maneira diferente. E tem gente que despreza o sofrer do outro, como se Deus tivesse dado uma escala de sofrimento para ela, e ela fica dizendo: quem sofre sou eu, né? Você não sofre nada, eu é que sofro. Eu sou a pessoa que mais sofre neste mundo. Parece que eu joguei pedra na cruz, parece que o Senhor me abandonou. E não é. Imagine, né, o que muitos estão passando. Imagine, irmãos, eu já tentei, né? Já tentei assim me colocar num lugar e eu creio que seja muito difícil uma pessoa que perde as vistas, né? Que já nasce cego até, né, já é difícil. Mas imagine a pessoa depois que perde a vista, depois que ela, né, já contemplou tudo e ela não pode mais enxergar. Imagine aí. Feche os olhos aí, imagine você não contemplar mais a cor de nada, a beleza de nada. Imagine-se esse sofrimento. Você já tentou imaginar isso?
Então não imagine, porque né, é um sofrimento. Mas não subestime, não fique aí, a pessoa né, fica assim, fica querendo fazer isso, aquilo. Ela sabe como ela lidar com aquela situação. Às vezes ele tem atitudes, que aquela atitude é uma forma dele lidar com a vida, né, para continuar vivendo. Então toda família enfrenta sofrimento. Me faz lembrar a história de uma criança. O pai chegou em casa, e aí está a mãe lá no bueiro lá, né, tentando, com o filho lá, ajoelhado lá, tentando pegar uma rodinha que havia caído. O pai chegou e disse, o que está acontecendo? E o menino chorando, e a mãe ajoelhada com um pauzinho, tentando. Ele disse, o menino estava brincando com o carrinho, a rodinha soltou e caiu aqui no esgoto. E eu estou aqui tentando tirar, e já tem 1 hora aqui, e eu não consigo, e o menino chorando. Mas, mulher, por que você não foi comprar outro carrinho? Não, ele só quer esse carrinho, ele só quer essa rodinha, e está aqui, e eu já não aguento mais, e eu já prometi, meu filho, você não sabe o que é que eu prometi para esse menino, mas ele não quer, enquanto ele só fica pedindo. E aí começou, pai, minha rodinha, pai, me dá minha rodinha, pai. Ele, era assim que ele estava, mãe, me dá minha rodinha, mãe, meu carrinho, mãe. E aí o pai disse que foi se ajoelhar, tinha acabado de chegar do trabalho, e foi lá pegar um pau e tentou tirar, e aí com meia hora depois conseguiu tirar a rodinha, e quando deu a rodinha para esse menino grudou no pai, e pai brigado e tal, e aí o pai foi, colocou a rodinha num carro, o menino pegou aquele carro, jogou o carro para lá e foi embora. Aí ele diz assim, mas eu vou achar que ele não estava sofrendo porque ele fez isso? Não, ele estava. Era uma coisa que ele gostava, o carro ele queria. Né? Mas qual era a questão? Resolver, ele queria que resolvesse a situação. E resolveu, botou ali, pronto para ele, pronto, o carrinho está intacto, pronto. E depois foi brincar e tal. Então, às vezes, irmãos, tem pais sofrendo por um filho que tem uma namorada que você tem certeza que ele não vai dar certo com ela. E tem hora que é tenso. E o filho briga e diz, não, é a mulher da minha vida e eu quero e tal. E o pai sofrendo com isso. Tem uma filha que quer colocar pince no umbigo. E aí o pai, né, a mãe sofrendo, e às vezes foi criado na igreja. E aí o pai fala, e aí tem gente que diz assim, mas isso é nada e tal, isso é normal, ele já não sei o quê. Não, mas só ele sabe os princípios, só ele sabe como criou aquele filho, só ele sabe a dor que está trazendo no coração dele. Aí tem outra família que fala, isso não é nada, jovem é assim mesmo. Mas eles não sabem o que é que está acontecendo, não sabem como é difícil lidar com essa situação. Tem um livro do pastor Jeremias, a igreja presbiteriana de BH, Belo Horizonte, que ele fala, intitulado Da Porta para Dentro. E ele diz assim, quem é o marido da porta para dentro? Quem é a esposa da porta para dentro? Quem são os filhos da porta para dentro? Então, só quem nos conhece é a família. Só a família sabe. Então, só a família sabe o que é que está passando. Quando alguém está pedindo, olhe pelo meu filho, olhe pela minha esposa, olhe pelo meu marido, só ele sabe o que está passando. Às vezes tem coisa que é só entre paredes que acontece. Lá fora, ninguém mostra. E aí, quando ele está falando, gente, ore pela minha família, ore pelo meu filho, ore pelo meu marido, ore pela minha nora, ore pela minha sogra, ore, porque só ele sabe o que está passando. Então, por que as famílias sofrem? Alguns problemas, irmãos, nós mesmos causamos. A mulher que fica chamando a atenção do marido em público, né? Vamos bem. Você está devagar demais, viu? Ô homem, né? Devagar. Ô homem, né? E aí chamando a atenção. E às vezes o homem chama a atenção da mulher na frente dos irmãos, na frente do pastor, de todo mundo.
Lerdeza, hein, pastor? Essa mulher, ô mulher lerda. Eu não tenho nada com isso, viu? Nada. Então nós temos que respeitar o nosso cônjuge, irmãos. Por que que a gente sofre? Por que que os homens jogam a bomba atômica em uma cidade? Por que o pai violenta uma filha? Por que um rapaz pega uma arma e tira a vida do pai e da mãe? Por que um pastor manipula as suas ovelhas? Por que que a gente difama um ao outro? Por que, irmãos? Por que que isso acontece? Por que que a gente sofre? Então a Bíblia diz isso em Gênesis 3. Quando o homem desobedeceu a Deus, a raça humana virou uma raça sofredora, desobediente, mal. Porque por causa de uma pessoa entrou o pecado no mundo e por isso e com isso a morte, e por isso todos pecaram. Então essa raça, irmãos, corrompida, não dá conta de fazer o outro feliz. Não dá. Por isso que o maior engano, o maior mito é você dizer: vou casar para fazer o outro feliz. Ou casa para fazer a mulher feliz. Em certo sentido é verdade, né? Você deveria casar para fazer o outro feliz. Mas ninguém dá conta de fazer o outro feliz. Ninguém. Porque há carências e necessidades, irmãos, impublicáveis dentro de nós, na nossa alma, inacessíveis dentro do nosso coração, porque a nossa natureza foi corrompida. Então é por causa do pecado, que é maligno. Às vezes, nem nós mesmos sabemos certos pecados que a gente comete, está cometendo e pode cometer. Por isso que o salmista diz o quê? Salmo 139, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, Senhor, vê se há algo aí que eu estou praticando que não é do teu agrado, que é pecado, que prejudica os outros. Então o pecado, irmãos, o pecado nos separou de Deus, do homem e de nós mesmos. Por isso que, o porquê de nós mesmos, o nosso maior inimigo é o nosso ego, somos nós mesmos. Que sempre queremos ali o quê? Alugar carne, que sempre queremos fazer aquilo para o nosso próprio bel prazer. E não foi isso que a gente foi criado. A gente foi criado para a glória de Deus, para honrar a Deus, né? E para viver em comunhão com as pessoas. Então, vou encerrar. Então, há carências, há necessidades inacessíveis dentro do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora sim, o Espírito Santo nos autoriza a fazer o bem. Então, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Quem nos capacita, irmãos, a amar, a perdoar, a ser longânimo, benigno, é o Espírito Santo. Por isso que são frutos do Espírito, que é os atributos de Cristo, que é a natureza de Cristo em nós. Então, nós amamos porque Cristo nos amou. Nós perdoamos porque Cristo perdoou. Então, tudo aquilo que o Senhor pede para nós, Ele nos deu exemplo, como homem. Ele deu o exemplo. Então, Ele não pede nada para a gente que Ele não tenha dado o exemplo para nós. Então, por isso que Ele tem autoridade, para nos pedir. Então, Romanos 6 diz: oferecei-vos a Deus. Mas toda a família sofre, irmãos. E por causa disso, a gente precisa ter compaixão de todo o mundo e de toda a família ao nosso redor. Amém? E Deus em Cristo nos abençoe. A próxima quarta a gente continua essa mensagem de restauração. Aviso, eu dar logo que é pouquinho. Sexta do Amor. Todo primeiro e segundo domingo do mês, arrecadamos alimentos e materiais de higiene pessoal para a formação da Cesta do Amor. Então, você que não trouxe ainda, traga seu item, viu, irmãos? Para ajudar aqueles que precisam. 23 e 24 de maio, 42ª conferência de aniversário da igreja.
Tema: Gerados de Novo para uma Viva Esperança, preletor pastor Carlos Magno. Ore, divulgue e participe deste evento, convidando pessoas, não venha adorar a Deus sozinho nesses dias. Ore ao Senhor, peça, né, e ore já por conversão de vidas, para que Deus restaure vidas, reconcilie pessoas e também fale conosco, né, avivando, restaurando a sua igreja e nos preparando para a volta de Cristo. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Irmão Giovanni. Foi meu Jesus quem me salvou da rude cruz.